História 1. A fazenda de Neville era um refúgio de tranquilidade no campo. Aninhada no meio de vastos campos e florestas, proporcionava a paz que ela tanto apreciava. Neville morava sozinha na casa antiga e espaçosa, que pertencia à sua família há gerações. Era uma noite tranquila e escura, com o céu estrelado brilhando acima e a lua lançando uma luz pálida sobre a paisagem. Neville estava deitada em sua cama, enrolada nas cobertas, quando de repente sentiu uma forte pressão em sua bexiga. Ela suspirou, aborrecida por ter que sair de sua cama quente e confortável. Pegou uma lanterna na mesa de cabeceira e saiu do quarto em direção ao banheiro no corredor. A casa era grande e antiga, e as tábuas do assoalho rangiam sob seus pés conforme ela se aproximava do banheiro. À medida que se aproximava da porta, Neville tinha a sensação estranha de que estava sendo observada. Ela parou por um momento, ouvindo atentamente, mas o silêncio era absoluto. Deve ser apenas minha imaginação, pensou consigo mesma, balançando a cabeça para espantar os pensamentos inquietantes. Continuou até o banheiro e fechou a porta atrás de si. Enquanto se aliviava, ainda se sentia desconfortável. A lanterna projetava sombras estranhas nas paredes, e cada rangido da casa fazia pular. Ela tentou se apressar, querendo voltar para a segurança de sua cama. Quando terminou, lavou as mãos rapidamente e abriu a porta do banheiro. Para sua surpresa, a casa estava totalmente escura. Ela havia deixado a lanterna acesa na pia, mas agora a luz estava apagada. Neville sentiu um arrepio na espinha e apertou o interruptor, mas nada aconteceu. A eletricidade havia falhado. Ela se sentia nervosa, mas decidiu que iria para a cozinha e pegaria um isqueiro para acender algumas velas. Ela se arrastou pelo corredor escuro, tateando as paredes com as mãos para não se perder. A sensação de que estava sendo observada só aumentava, e ela começou a ouvir ruídos estranhos vindos de vários lugares da casa. Finalmente, Neville chegou à cozinha e acendeu algumas velas. A luz fraca revelou que a cozinha estava vazia, mas havia algo errado. A porta dos fundos estava entreaberta, como se alguém tivesse acabado de sair. Neville sentiu o coração acelerar e correu para a porta, olhando para o lado de fora. Nada. A noite estava quieta, exceto pelo som do vento sussurrando nas árvores. Mas Neville sabia o que tinha visto. Alguém estava lá fora, observando-a, e agora havia entrado em sua casa. Com o coração batendo forte, ela fechou a porta e trancou-a. Estava decidida a descobrir quem estava na casa. Ela pegou uma faca na gaveta da cozinha e começou a vasculhar os cômodos, acendendo velas pelo caminho. A sensação de que estava sendo observada não a abandonava. Cada som, cada sombra parecia esconder um intruso. Neville se dirigiu ao quarto de hóspedes, abriu a porta e deu de cara com um espelho. No reflexo, viu uma figura parada atrás dela, o rosto escondido na escuridão. Ela virou-se com a faca em punho, mas não havia ninguém lá. Seu reflexo no espelho era o único ocupante do quarto. Neville estava começando a perder a razão. A sensação de que algo terrível estava acontecendo só aumentava, mas não conseguia encontrar ninguém. Os ruídos e sombras a atormentavam, e ela se sentia presa em um pesadelo. Decidiu que precisava sair da casa e pedir ajuda, então correu para a porta da frente e tentou abri-la. Mas a porta estava emperrada. Ela empurrou com força, mas a porta não se mexeu. Alguém, ou alguma coisa, estava impedindo-a de sair. Aterrorizada, ela voltou correndo para o quarto, trancando a porta e empurrando uma cômoda contra ela. Sentou-se na cama, segurando a faca com força, esperando pelo que viria a seguir. Os ruídos e as sombras continuavam, e a sensação de que estava sendo observada estava enlouquecendo-a. Neville percebeu que estava encurralada, presa em sua própria casa com algo que não podia ver nem compreender. As horas passaram lentamente, e a escuridão da noite parecia nunca terminar. Neville estava exausta e aterrorizada. Finalmente,
quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a brilhar no horizonte, os ruídos e as sombras desapareceram. Ela removeu a cômoda da porta e correu para fora da casa. A luz do dia trouxe um alívio momentâneo, mas a sensação de que algo terrível estava na fazenda nunca a deixaria. Neville nunca mais voltou à casa, vendendo-a logo depois do incidente. Ela nunca soube o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa era certa: a fazenda escondia segredos sombrios que nunca seriam revelados. História 2. Nathan era um fazendeiro que vivia em uma fazenda isolada nas colinas do interior, cercado por vastos campos de milho que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. A fazenda era uma herança de sua família, e Nathan passou toda a sua vida trabalhando nela. No centro de seu vasto campo de milho, um espantalho solitário chamado Sr. Espiga permanecia firme como uma sentinela. Nathan construiu o Sr. Espiga quando era criança, sob a orientação de seu avô. Era uma tradição de família criar um espantalho para proteger as colheitas, e o Sr. Espiga era o último remanescente dessa tradição. Feito de trapos velhos, palha e com o rosto pintado à mão, o espantalho tinha um caráter próprio, e Nathan se sentia como se fosse um velho amigo. O outono se aproximava, e o milharal estava quase pronto para a colheita. Nathan sempre sentia um orgulho especial ao ver o campo dourado ondulando ao vento. Mas naquele outono, coisas estranhas começaram a acontecer. Nathan notou pela primeira vez algo incomum em uma noite quando saiu para verificar o milharal. Ele juraria que o Sr. Espiga havia mudado de posição desde a última vez que o viu. Aquela noite, ele atribuiu isso à sua imaginação e ao cansaço de tantas horas de trabalho. Entretanto, as coisas continuaram a se tornar cada vez mais estranhas nos dias seguintes. Nathan acordava pela manhã e encontrava pegadas frescas ao redor do espantalho, como se alguém ou algo tivesse andado ao seu redor durante a noite. Além disso, o milho parecia murchar mais rapidamente do que o normal, como se alguém sugasse a vida das plantas. Os animais da fazenda, antes calmos e inofensivos, começaram a se comportar de maneira agitada e apreensiva quando se aproximavam do Sr. Espiga. Nathan podia ouvir o gado relinchando e as galinhas cacarejando de forma estranha sempre que se aproximavam do espantalho. Algo estava definitivamente errado. Em uma noite, Nathan estava sentado na varanda da casa, observando o milharal sob a luz da lua cheia. O campo estava iluminado por uma luz pálida, e ele podia jurar que viu o Sr. Espiga se mover. O espantalho parecia dar passos lentos e desajeitados em direção à casa, como se tivesse adquirido vida própria. Com o coração disparado, Nathan pegou uma lanterna e correu para o campo. Ele se aproximou do Sr. Espiga, que agora estava em uma posição diferente. Seus olhos pintados pareciam olhar para ele, emitindo um brilho sinistro na luz da lanterna. Isso é impossível, Nathan murmurou consigo mesmo. Ele empurrou o espantalho de volta para seu lugar no campo e voltou para casa. Devo estar enlouquecendo. Mas a sensação de que algo terrível estava acontecendo na fazenda não o deixava. Ele decidiu ficar acordado a noite inteira para descobrir o que estava acontecendo. Escondeu-se no celeiro, olhando pela janela com um binóculo. A lua subiu no céu, e então ele viu. O Sr. Espiga, contra toda lógica, começou a se mover novamente. Ele desceu do poste onde estava e começou a caminhar na direção do celeiro, um passo hesitante de cada vez. Nathan não conseguia acreditar no que via. O espantalho estava se aproximando, e seu rosto pintado tinha um sorriso sinistro e malevolente. Em pânico, Nathan agarrou sua espingarda, correu para fora do celeiro e apontou-a para o Sr. Espiga. Ele gritou para que o espantalho parasse e voltasse para o campo de milho, mas o espantalho continuou sua aproximação lenta e constante. Sem escolha, Nathan puxou o gatilho da espingarda. A explosão ecoou pela fazenda, e quando a fumaça se dissipou, o Sr. Espiga estava caído no chão, imóvel, em pedaços. Trapos e palha estavam espalhados pelo chão, e o rosto pintado estava agora borrado e desfigurado. Nathan permaneceu ali, sua espingarda tremendo em suas mãos.
Ele se sentia aliviado, mas também triste. O Sr. Espiga era uma parte de sua vida, uma lembrança de seu avô e de sua infância. No entanto, ele sabia que era hora de deixar para trás essas antigas tradições e enfrentar o futuro. Nos anos que se seguiram, Nathan continuou a cuidar de sua fazenda, sem um espantalho no campo de milho. Mas ele nunca mais viu nada de estranho acontecendo em sua terra. Às vezes, à noite, quando a lua brilhava sobre o milharal, ele se pegava pensando no que poderia ter causado aquelas estranhas ocorrências. No entanto, isso permaneceu um mistério, enterrado no passado. A fazenda de Nathan continuou a prosperar, e ele seguiu em frente com sua vida. Mas uma coisa era certa, ele nunca mais se aproximaria de um espantalho, não importando quão inofensivo ele pudesse parecer. E ele aprendeu que, às vezes, coisas que parecem inanimadas podem abrigar mistérios profundos que desafiam a compreensão humana. Obrigado por ter assistido, deixa o like se gostou e até a próxima.